Vamos passar para o momento da palavra. Vamos passar para o momento da palavra, um momento muito importante do culto, onde nós meditaremos mais uma vez na palavra do Senhor. Gostaria de pedir para que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, nós leremos do 9 ao 14, do versículo 9 ao versículo 14. Colossenses 1, do 9 ao 14. Amém? Posso ler? Vai dizer assim, palavras do apóstolo Paulo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua santíssima palavra, Pai. Senhor, que neste momento, Pai, nós possamos aquietar o nosso coração, que neste momento nós possamos nos desligar de tudo aquilo que venha nos atrapalhar, de tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção, quer aprendermos mais de quem o Senhor é, Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para entendermos a verdade da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, Pai. Que possamos sair daqui crendo mais em Ti, na obra perfeita de Teu Filho em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Bom, semana passada nós fizemos a segunda pregação, o segundo sermão sobre a série de exposições da Carta aos Colossenses que nós estamos fazendo. O que nós falamos na semana passada? Nós falamos da parte onde Paulo vai agradecer a Deus, estamos ainda bem no comecinho, onde Paulo vai agradecer a Deus por aqueles irmãos da igreja de Colossos. Primeiro ele vai dar a saudação, dizer que aqueles irmãos são santos e fiéis, e na semana passada nós vimos que ele vai agradecer a Deus por aqueles irmãos. E aqueles irmãos que são santos e fiéis, eles têm 3 características extremamente importantes do povo de Deus. Que são quais elas? Eles têm fé no Senhor Jesus Cristo, que é crer na obra de Cristo na sua totalidade, não acrescentando nada e não tirando nada da obra de Cristo. Aqueles irmãos, eles têm fé em Jesus Cristo, eles têm amor para com todos os santos, e eles têm também a esperança do evangelho que vos foi pregada. Então Paulo ele vai agradecer a Deus por essas 3 características daqueles irmãos. E nós comentamos no final de que essas 3 características dos crentes resumem a existência da vida cristã. Nós cremos na obra de Cristo, olhando para o passado, naquilo que Ele fez na cruz, olhando para o passado, na sua obra perfeita em nossas vidas, no presente, onde nós desfrutamos desse sacrifício entre os irmãos, e sabemos que não estamos sozinhos, é por isso que nós amamos uns aos outros, e também olhando para o futuro, onde temos uma esperança de um evangelho que foi pregado. O que nós nunca podemos tirar de mente, para que a gente comece aqui a exposição de hoje, é o motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta. A igreja de Colossos estava passando por um processo muito difícil de heresia. Irmãos cultos, irmãos filósofos, irmãos gnósticos, estou dizendo irmãos, mas não são, né? Homens, eles estavam dentro da igreja, influenciando outros irmãos, sobre um novo evangelho que eles tinham aprendido, que tinha sido revelado a eles por meio de Jesus. E eles vão influenciar essa igreja. O pastor dessa igreja, que é Epáfras, ele sai dessa igreja de Colossos, vai até Roma, onde Paulo está preso, e conta tudo o que está acontecendo, e Paulo vai escrever essa carta. Nós não podemos tirar isso de mente, por quê? Porque vai fazer todo sentido, tudo aquilo que Paulo está dizendo na sua carta. Porque a ideia de Paulo é combater essas heresias. A ideia de Paulo é justamente contra aqueles ensinamentos. E um dos deles mais principais, que nós já falamos, era uma ideia gnóstica, uma ideia de um conhecimento secreto de Deus, uma ideia mística, obviamente, porque daí existem os anjos,
né, onde eles deviam cultuar, porque existe, entre os homens e Deus, existe esse pleroma, que era os gregos vão dizer, e esses anjos estão entre nós, eles que governam o cosmo, a terra. E algo muito parecido com o que nós vemos hoje, pessoas adorando a anjos, pedindo para que anjo venha com a bandeja de bênçãos e tal, era o que acontecia aqui. Uma ideia totalmente ascética, porque eles vão ensinar que aqueles homens precisariam necessariamente deixar de ter alguns prazeres lícitos da vida em nome da santidade. E não somente isso, não deixar de fazer algo, mas também passar a fazer outras coisas. Essa era a ideia do que estava acontecendo na igreja de Colossos. E como eu disse, a carta aos Colossenses é uma carta extremamente atual, porque nós vemos o tempo todo muitas igrejas fazendo essas mesmas práticas. Então, o que Paulo está lidando aqui, por volta do ano 60 depois de Cristo, algo ainda muito, o evangelho ainda muito embrionário ali, é o que nós enfrentamos hoje, ainda 2000 anos depois, né? Então, vimos na semana passada que Paulo vai agradecer a Deus, porque existem homens e mulheres naquela igreja, que eles têm esse perfil, santos e fiéis, que têm fé no Senhor, amor para com todos os santos, e a esperança do evangelho que foi pregada. Paulo está agradecendo porque existe um grupo que não está sendo influenciado por esses homens. E hoje, a partir do versículo 9, não sei se na de vocês está aí, mas existe um subtítulo na minha Bíblia aqui que vai dizer que é a oração de Paulo. Então ele fez ação de graças e agora ele vai orar a Deus por esses irmãos. Ele vai orar a Deus e nós vamos ver os motivos pelos quais Paulo vai orar por esses irmãos. E é interessante porque nós entendermos esse contexto do que por que Paulo está escrevendo essa carta, a gente já vai conseguir entender na sua oração o que Paulo está dizendo. Porque na sua própria oração, ainda no comecinho da carta, ele vai tratar esses problemas de pecado, de legalismo, muito mais afinco, um pouco mais à frente, mas na sua oração a gente já consegue ver ele indo contra essas ideias, que é o que nós vamos ver hoje. Tá? Então ele agradece e depois ele vai orar, que é o que nós veremos hoje. Versículo 9, então acompanhem comigo aí. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então ele vai começar o versículo 9, continuando do que ele vem dizendo do versículo 8 acima. Por esta razão, nós não deixamos de orar por vocês. Qual é a razão pelo qual Paulo não deixa de orar por eles? Ele vem dizendo e fala assim, então, por esta razão mesmo, que eu acabei de dizer, é que eu não deixo de orar por vocês. É que eu não cesso de orar por vocês. Qual é a razão? Daqueles irmãos se manterem fiéis à palavra. De um evangelho que foi pregado por Epáfras. No final aí, se vocês olharem aí, versículo 7, versículo 8, vai dizer, vocês ouviram e vocês entenderam a palavra que foi pregada por meio do evangelho. Não foi algo revelado, foi uma palavra que vocês ouviram. E por esta razão, pela palavra que foi pregada aos ouvidos de vocês, que geraram em vocês a fé no Senhor, o amor e a esperança, é por esta razão que eu não cesso de orar por vós. E essa ideia de não cessamos de orar por vós é porque justamente Paulo não estava sozinho. Epáfras estava com ele, Onésimo estava com ele, Marcos estava com ele, que nós vimos, Lucas estava com ele, Demas estava com ele. São pessoas que estavam com Paulo nesse momento onde ele escreveu a sua carta. Timóteo, que ele vai dizer no versículo 1, que estavam com ele. Então essas pessoas se reuniam e oravam pela igreja de Colossos, porque por essa razão, deles estarem firmes ainda no Senhor. Firmes no Senhor. Sabe o que nós já conseguimos entender aqui nesse texto, irmãos? A gente já consegue ver algo muito interessante aqui, e quase que passa desapercebido. É interessante que Paulo não tenha o mau hábito, para não dizer o péssimo hábito que nós temos, de buscarmos ao Senhor e orarmos a Deus só quando as coisas estão ruins. A gente tem esse péssimo hábito de quando nós nos reunimos para orar como igreja, nós pedimos orações pelos irmãos, quando eles estão fracos na fé, quando eles precisam de arrependimento, quando eles estão afastados do Senhor, que eles precisam voltar para a igreja, quando eles estão precisando de um milagre, quando eles estão numa vida de pecado, daí a gente se reúne e vamos orar e interceder por esses irmãos. Mas não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo assim, eu não me cesso de orar por vocês por esta razão. Que razão? De vocês serem santos e fiéis, de vocês terem fé no Senhor, amor uns pelos outros e esperança no mundo vindouro. Paulo está orando, não cessa de orar por eles, mesmo eles estando firmes na fé. Isso é maravilhoso. Porque a gente tem a ideia de que se está tudo bem, está tudo bem. E realmente está. Mas não é porque está tudo bem que você está um crente vigoroso, que você está com a sua vida de oração em dia, que você está lendo, meditando, que você deve deixar de orar. Está firme na fé, meu irmão? Continue orando. Está buscando santidade todos os dias? Continue orando a Deus e buscando santidade todos os dias. Tem todas as manhãs acordado e imputado a obra de Cristo em suas vidas, aquilo que Ele fez na cruz, continue todos os dias fazendo isso.
Você ama seus irmãos? Glória a Deus por isso. Continue orando para que você ame cada vez mais os seus irmãos e se preocupe cada vez mais com seus irmãos e seja bênção cada vez mais na vida dos seus irmãos. Então, Paulo ele vai agradecer por esses irmãos terem esse perfil. E daí ele vai seguir aqui, então, vamos seguir no versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, porque eles não estavam sozinhos. E aí Paulo agora vai fazer seu primeiro pedido. Qual é o pedido da oração de Paulo? Olha que coisa maravilhosa. Paulo vai pedir para que aqueles irmãos transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está orando a Deus, então ele está orando a Deus, ao Senhor, então ele vai dizer, eu quero pedir para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A heresia de Colossos, como eu disse, era uma religião totalmente sincrética, né, que mesclava um pouco de judaísmo, de cristianismo, do próprio paganismo em si, da filosofia, do gnosticismo, trazendo ideias práticas totalmente ascéticas e legalistas. E qual que é a grande ideia desses homens na igreja? Olha, nós temos uma nova revelação do Senhor. O Senhor nos revelou. E essa nova revelação é o pleno conhecimento que Deus nos deu. É o pleno conhecimento que Deus nos deu. E daí, quando Paulo vai orar, entendendo o contexto e qual é o público que está dentro daquela igreja, Paulo vai usar as mesmas palavras. Ele vai pegar literalmente o mesmo vocabulário que aqueles gregos, que aqueles filósofos, que aqueles gnósticos usavam para ensinar a igreja, e ele vai, de fato, usar as mesmas palavras. Então é um jargão que já era muito conhecido por eles ali. Essa ideia de que eles precisavam serem cheios do pleno conhecimento, essa ideia do pleroma, da plenitude do conhecimento. Veja que Paulo não está dizendo que é errado o conhecimento. Paulo não está dizendo, olha, o que eles estão dizendo não é isso. O que Paulo está fazendo, está reordenando aquilo que eles estavam ensinando. Paulo estava reordenando a doutrina. Nós entendemos sobre graça. Talvez outras pessoas de outras religiões podem falar de graça, da graça do Senhor, e vão falar de uma graça completamente diferente. A graça é completamente outra coisa. Então, o que ele está fazendo? A gente, quando vai falar de graça, a gente pega a graça e reordena e coloca realmente aquilo que a Bíblia diz sobre a graça. É o que ele está dizendo aqui. E olha que interessante que ele vai dizer, eu quero que vocês transbordem, vocês devem transbordar desse pleno conhecimento de Deus. É transbordar esse pleno conhecimento do Senhor. Paulo vai usar esse jargão porque significava justamente aquele conhecimento secreto e místico que aqueles homens estavam ensinando. E o que é interessante aqui é que o que aqueles homens diziam é que esse conhecimento era secreto apenas para alguns. Então existem os privilegiados, obviamente, que são os mais santos, que são os que fazem as mais obras, que são aqueles que mais martirizam a sua vida, a sua carne, os que são mais legalistas, logo eles são mais santos e logo só eles têm esse pleno conhecimento de Deus. E daí eles sim podem ser a voz de Deus para o povo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Orando pelaquela comunidade? Que todos, que vós, ele está dizendo para todos ali, ele está orando pela igreja, que todos vós sejam transbordantes do pleno conhecimento. O conhecimento de Deus, meus irmãos, não é um conhecimento secreto. O conhecimento de Deus não é um conhecimento oculto, não é um conhecimento velado, não é um conhecimento que só alguns homens espirituais vão dizer que tem. Paulo está deixando muito claro que isso é acessível. Eu oro, vocês não têm que conhecer, vocês têm que transbordar de conhecimento. É transbordar. E é do pleno conhecimento da vontade de quem? Aí sim que entra a diferença. Da vontade do Senhor. Porque o conhecimento que aqueles homens estavam trazendo era um conhecimento segundo homens, que geraria frutos segundo homens. Mas o pleno conhecimento precisaria vir necessariamente da parte de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E ele vai seguir. Conhecer a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja que não é um conhecimento secreto. É um conhecimento onde ele vai dizer, vocês devem serem cheios, não só do conhecimento de Deus, mas de sabedoria e de entendimento espiritual. Irmãos, o que vai dizer Tiago 1,5? Tiago 1,5. Se porém, eu leio para vocês, anotem aí, Tiago 1,5. Se porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Sabe o que o Tiago está dizendo? Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Peça a Deus que Ele dá.
Veja que o problema não é no Senhor, o problema não é na sua palavra. O problema é que nós não conhecemos a vontade de Deus por meio da sua palavra. O problema é que nós não nos debruçamos nas Escrituras para entender a sua palavra, e daí automaticamente nós não pedimos a Deus sabedoria, porque Ele vai dizer que nós devemos pedir sabedoria a Ele, que Ele vai dar, com generosidade. A nossa falta de sabedoria é falta de oração. O problema não está em Deus. E isso já está revelado aonde? Nas Escrituras, há pelo menos 2000 anos. Veja que o problema não é o Senhor, Deus nos revelou. Está aqui, o pleno conhecimento da vontade de Deus está na palavra. A sabedoria de Deus para tomarmos decisão está na palavra. O entendimento espiritual para discernirmos as coisas está na palavra. É isso que Paulo já está orando aqui. Porque Paulo, no versículo anterior, no versículo 7, ele disse que vocês ouviram da palavra. Vocês aprenderam, vocês ouviram, vocês entenderam aquilo que o Senhor fez por vocês. Então veja que não é um conhecimento secreto. A sabedoria, o entendimento espiritual é para todos. Então, irmãos, de verdade, não caiam nessa bagunça, para não dizer outra coisa, que é essa ideia de eu tenho uma nova revelação do Senhor. Essa ideia de que Deus me revelou aqui agora. É quentinha do céu, né? Cuidado, sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus precisava revelar a nós está na palavra. Eu sei que isso soa ruim, mas se nós quisermos ouvir a voz do Senhor, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, devemos abrir a Bíblia e estudar a Bíblia. Porque até a oração que nós devemos fazer a Deus, Deus escreveu um livro de oração para que nós usemos ela para orar a Ele. Nosso problema é que nós não temos vocabulário do livro de Salmos para poder orar ao Senhor. Mas o livro dos Salmos é um livro de oração. Se a gente não sabe orar, leia os Salmos é orações. Então, veja que o problema não é Deus, o problema é que nós gostamos dessa ideia mística. Essa ideia desses espirituais, que obviamente tem muitas obras que eles fazem, e eles vão dizer assim, eu tenho essa nova revelação. Se para nós, hoje aqui, no século 21, nós já fomos enganados, imagine esses irmãos que estão no ano 60 ainda. Jesus acabou de ascender aos céus. E daí eles vão dizer assim, olha, Jesus foi realmente, Jesus salva, mas não é tudo, os apóstolos estão falando, mas não é tudo, nós aqui, somos espirituais, está vendo? Deus também está falando através de nós. O Senhor está dizendo através de nós. E eles vão dizer que vocês precisam fazer isso. Cuidado com isso, meus irmãos. Mas sabe qual que é o grande problema? Para nós que somos reformados, para nós que temos um pouco mais de caminhada, a gente hoje, pelo menos hoje, é mais tranquilo nós identificarmos essas revelações, esses eis que te digo, e nós já refutarmos logo de cara. Ou fazemos como aquilo que Paulo vai orientar em 1 Coríntios, que nós devemos julgar a profecia. É mais tranquilo, essa ideia mística para a gente já está um pouco mais distante. Só que tem um grande problema aqui, que é nossa pedra no sapato. Esses homens, além de místicos, eles eram também gnósticos. Eles eram filósofos. E o grande pedra no sapato do reformado, sabe qual que é? O próprio conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento. E daí nós olhamos grandes eruditos da teologia, que são uma bênção, de verdade. Continuem lendo, continuem consumindo, continuem aprendendo, continuem sendo edificados por esses homens levantados por Deus. Mas a gente, rapidamente, fica com os olhos cheios de, meu Deus, sabedoria, conhecimento. O que eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos? O que são esses grandes homens, senão homens comuns, que têm o mesmo espírito que você, que se debruçam na palavra, leem a Bíblia e estudam? Não há nada de especial, irmãos. O mesmo espírito que habita em você é o mesmo espírito que habita nesses homens. Por quê? Os reformados, eles têm esse lado místico, está um pouco mais distante, mas essa ideia do conhecimento, da exaltação do conhecimento, olha, era o que eles faziam lá. Eles tinham essas duas características, homens místicos e ao mesmo tempo cheios de filosofia, cheios de gnosticismo, cheios de conhecimento pelo conhecimento, que não gerava frutos. O que Paulo está dizendo? Vocês, a igreja, transbordem do pleno conhecimento de Deus, de sabedoria e de entendimento espiritual que vem da parte do Senhor. E sabe o que é interessante? Se nós olharmos, só abrir um parênteses rapidinho e voltar aqui, é interessante se nós olharmos as cartas de João ao Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, João vai escrever à igreja de Éfeso.
E a igreja de Éfeso, aparentemente, é uma igreja muito abençoada para se pastorear. Porque em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, João vai dizer assim nas palavras do Senhor: eu conheço as suas obras, que vocês não toleram os falsos ensinadores. Vocês não toleram os falsos profetas. Aqueles que dizem ser apóstolos e não são, vocês os expulsam. Olha que igreja maravilhosa. Quem não queria participar de uma igreja dessa? O pastor não tem nem problema. A igreja identifica apóstolos que vão dizer que são apóstolos e não são, e eles expulsam. Vai dizer, vocês não suportam no meio de vocês. Aí vai dizer, mas eu tenho algo contra ti. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então a igreja precisava voltar ao amor de Cristo, ao amor, fazer as coisas por amor ao Senhor. Que não era o problema de Colossenses. Qual era o problema de Colossenses? Eles tinham amor uns pelos com os outros? Eles tinham. Mas o que Paulo vai dizer, olha, eu quero agradecer a Deus porque vocês creem na obra de Jesus, vocês têm o amor para com todos os santos, vocês têm a fé, mas vocês precisam serem cheios do pleno conhecimento para expulsarem esses caras. Vocês serem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria que Deus dá a quem pede e com o entendimento espiritual. Aí aqui, irmãos, eu queria perguntar algo para vocês. Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Eu nem vou dizer do pleno conhecimento da vontade de Deus como pleno conhecimento exato do que Deus quer. Mas será que nós conseguimos dizer o que Deus espera que nós frutifiquemos como crentes? Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus, o conhecimento da vontade de Deus para que nós agirmos de fato como esposos, como esposas? Qual é a vontade de Deus para você no seu trabalho? Qual é o caráter que Deus espera que você tenha na sua igreja, na sua faculdade? O que é que Deus espera que você possa frutificar na igreja local? Veja, o conhecimento de Deus, ele é acessível. Nós precisamos, aí, quando você vai para Efésios, você vê Paulo dizendo, olha, o servo deve agir dessa forma, o patrão deve agir dessa forma, o esposo age dessa forma, a esposa age dessa forma, o filho age dessa forma, o escravo desse jeito, o dono desse escravo desse outro jeito. As mais velhas façam isso com as mais novas façam isso, aquelas que são viúvas façam isso. A Bíblia está cheia do conhecimento de Deus, do caráter que nós devemos ter para o Senhor. E mais uma vez, é um conhecimento que está acessível a nós. Nós só precisamos ler a sua palavra e entendemos esse conhecimento. Não é algo místico, não é algo secreto, não é algo privilegiado apenas para alguns. E por que Paulo então vai orar para que eles sejam transbordantes desse pleno conhecimento? É o versículo 10. Eles precisam serem cheios do pleno conhecimento da vontade do Senhor, com sabedoria e entendimento espiritual. Olha o versículo 10. A fim de... Então existe uma consequência, o porquê disso. Vocês precisam conhecer a Deus a fim de... A fim do quê? Versículo 10. A fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Uma vida que se traduz na prática. Paulo vai dizer, vocês precisam conhecer o pleno conhecimento de Deus, a fim de que assim, conhecendo o pleno conhecimento do Senhor, com sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vocês viverdes aí sim, um modo digno para o seu inteiro agrado. Não existe, irmãos, uma vida onde não há prática. O que nós cremos necessariamente reflete naquilo que nós fazemos. E aqui nós temos a ideia de que Paulo vai dizer que esse pleno conhecimento de Deus não é simplesmente um conhecimento cognitivo. Esse pleno conhecimento de Deus não é um conhecimento que fica no campo das ideias, meditando só, como os filósofos faziam, como os gregos faziam. Mas essa ideia desse pleno conhecimento da vontade de Deus gera frutos, geram necessariamente um modo digno do Senhor para o seu agrado. Por que para o seu agrado? Porque agora você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não tem outro caminho. E essa ideia de vocês viverdes não é apenas esse ato em si de prática, mas de vivermos de um modo digno do Senhor. Quem é esse Senhor que ele está dizendo aqui no versículo 10? Esse Senhor que ele está dizendo no versículo 10 é Cristo. Por quê? Lá no versículo 3, voltem ali. Lá no versículo 3 do próprio capítulo 1, o que ele vai dizer? Graças ao Deus, o Pai de nosso Senhor. Então aqui ele já distingue um do outro. Ele está orando lá no versículo 3. O Pai, esse Pai é Deus, e é Pai de quem? Do nosso Senhor. Então quando eles retomam esse Senhor aqui no versículo 10, esse Senhor que ele está dizendo é Cristo.
então nós devemos viver uma vida de acordo com o caráter ético e moral segundo Cristo. Não só no caráter em si, mas em tudo aquilo que fazemos, porque daí sim nós faremos as obras que agradem a Deus. Sabe o que nós conseguimos parar para pensar aqui? Vocês concordam que existem obras que não agradam a Deus, por mais que para nós pareçam boas? A falta do conhecimento da vontade de Deus nos geram obras que não agradam ao Senhor. Aos nossos olhos humanos podem ser obras maravilhosas, mas a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que não é feito de fé é pecado. Tudo aquilo que não é feito no meio da fé é pecado. Então aqueles homens, vejam o que Paulo está construindo em sua oração. Porque o que aqueles homens estavam produzindo? Obras que não agradavam ao Senhor. Só existe um modo digno de viver diante do Senhor para o seu agrado, conhecendo a vontade de Deus, por meio da sua palavra. Porque o fruto que estava gerando naqueles homens de obras era o asceticismo. É a ideia da privação, a ideia da renúncia, é a ideia da prática que tinha, naquela época muito comum, da autoflagelação. De você esmurrar o seu corpo, de você andar de joelhos. Olha que coisa atual. Andar de joelhos, eles andavam de joelhos. Pagar penitência. E não somente isso, tá? Não é somente fazer essas coisas, mas é também acrescentar outras, como o legalismo. Então, além disso, aqui no caso, vocês precisam guardar o sábado, que era a ideia do calendário judaico. Porque se vocês não guardam o sábado, vocês não são salvos. Deixem de fazer isso, mas coloque isso, é o sábado. São as roupas certas que vocês precisam usar, porque essa é a vestimenta santa. Legalismo. Puro legalismo. Então, o conhecimento inadequado daqueles homens de Deus estava produzindo obras podres, obras que não agradavam ao Senhor. Aí Paulo vai orar para que eles vivam de fato um modo digno do Senhor. Cristo, irmãos, não morreu para que seus filhos fossem legalistas. Cristo não morreu para que seus filhos fossem ascéticos. Cristo não morreu para que seus filhos fossem gnósticos. Cristo não morreu para que seus filhos ficassem no debate da filosofia. Cristo morreu para que nós possamos juntamente com Ele, sim, mortificar a nossa carne. Aqui ainda nós estamos na introdução. Paulo aqui, ele está orando a Deus. Ele vai entrar, qual que é as obras que nós devemos fazer, um pouco mais à frente. Principalmente ali no capítulo 3. Mas a ideia é que nós sim temos obras para fazer. O que vai dizer em Efésios capítulo 2, Efésios 2, 8 a 10? Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, justamente para que ninguém se glorie. Imagine se a salvação fosse por obras. Se fosse por obras, meu Deus, aqueles que não têm tantas condições financeiras estariam perdidos. Então o que acontece? Não é por obra, justamente para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer no versículo 10, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. As boas obras fazem parte da vida cristã, mas não para alcançarmos a salvação, mas porque somos salvos e daí nós praticamos essas boas obras. Mas são obras que agradam ao Senhor, porque são obras que provêm do pleno conhecimento da sua vontade, do que Ele quer. Ainda no versículo 10, olha o que ele vai dizer. Então nós devemos viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, versículo 10 ainda, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não tem como, irmãos, nós damos o fruto. Eu falei isso aqui, acho que na semana passada, no último sermão. Não ache que você passará por essa terra sem deixar rastros. Os frutos são inevitáveis, sejam frutos bons, sejam frutos ruins. As pessoas estão o tempo todo vendo os frutos que você geram. Se são frutos, de fato, do pleno conhecimento de Deus, que esse fruto gera, na verdade, bênção na vida dos irmãos e agrada ao Senhor, ou se só gera problema. Mas é um grande fato isso. E é interessante aqui que ele vai dizer que esse fruto, ele deve crescer, existe um progresso. Paulo está dizendo aqui da santificação progressiva. A vida espiritual é um progresso. A vida cristã é uma grande caminhada que nós seguimos e continuamos caminhando, perseverando no Senhor. A ideia gnóstica é o quê? Façam isso e vocês, por meio
de uma espécie de transe, né, por meio de um conhecimento e tal, vocês alcançarão essa plenitude. É muito bonito dizer. Mas Paulo vai dizer, viu, vocês vão viver a vida inteira crescendo no conhecimento de Deus, frutificando. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, conhecemos aquilo que o Senhor espera que nós façamos, a gente vai e faz, e glorificamos a Deus. E daí a gente conhece mais o Senhor, daí a gente faz de novo. E esse crescimento, ele é progressivo. E isso é possível pela maravilhosa obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é maravilhoso, de verdade. Maravilhoso o que Deus tem feito nos corações dos irmãos, e assim deve ser nas nossas vidas. Pessoas que conhecem a Deus, que pedem sabedoria do Senhor, discernimento espiritual, entendem a sua vontade, agem de acordo com essa vontade e dão frutos. Isso é o Evangelho. Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. A doutrina correta, com as práticas corretas e com o sentimento correto. Com o sentimento correto, de agradar ao Senhor, de entender a sua doutrina e viver em benefício do Senhor e para os irmãos. A gente precisa realmente pensar no como nós temos vivido a nossa vida cristã, irmãos. Isso é uma prática que eu tenho e que eu acho que realmente é muito boa para que os irmãos tenham. Todos os dias, olhe para os frutos que você fez no dia anterior. Não para se gabar, meus irmãos, a gente já falou sobre isso, a ideia não é essa. A ideia é que nós devemos ter frutos que agradam ao Senhor, frutos dignos de arrependimento, um caminho pelo qual Deus se agrada que nós andemos. E se nós temos uma vida onde não tem deixado nada, não tem abençoado ninguém, não tem feito absolutamente nada uns pelos outros, não para a salvação, mas em reflexo do que o Senhor fez em sua vida, e que você entendeu o que Ele fez, e assim você vive um modo digno, crendo, amando uns aos outros e aguardando a esperança que nos é proposta. E daí, caso a gente veja e tenha um problema, se arrependa. Ore ao Senhor e fale, Senhor, me dê um coração à semelhança de Cristo. Me dê um caráter à luz de Cristo que veio ao mundo para servir. E daí no versículo 11, olha o que está acontecendo. Então Paulo está orando a fim de vocês viverem de um modo digno do seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo nesse pleno conhecimento de Deus, nesse processo, nesse loop infinito que nunca vai acabar. Aí o que ele vai dizer? Vocês sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Eles conseguem fazer isso, sabe por quê? Porque eles estão sendo, está vendo que eles estão sendo aí? Sendo fortalecidos com o poder glorioso, com o vigor glorioso do Senhor, segundo a força gloriosa da sua glória. Os homens só conseguem frutificar, os homens só conseguem praticar, porque Deus é o que os fortalece com esse poder. Nós falávamos hoje sobre isso aqui, perseverança dos santos. Nós só conseguimos porque somos fortalecidos por Deus. É Ele que nos mantém, é Ele que nos dá os meios pelos quais nós fazemos as boas obras. Porque tendo esse fortalecimento do Senhor, na poderosa força da sua glória, nós perseveramos com paciência e com alegria, que é o versículo 11. A perseverança, a paciência, a alegria, mesmo em meio ao sofrimento, só é possível porque Deus te mantém, te fortalecendo com toda a força, com toda a perseverança e com toda a alegria. Veja, irmãos, que não tem absolutamente nada do homem aqui nesse sentido. Tudo aquilo que nós produzimos, ainda que bom, seja porque Deus nos deu os meios para isso. E essas obras são frutos de uma perseverança constante, de uma paciência no Senhor e com alegria. Aqueles homens, imaginem, irmãos, o sofrimento que aqueles homens estavam passando. Um problema gigantesco na comunidade para resolver, ao ponto do pastor deixar aquela comunidade, ir para Roma para conversar com Paulo e dizer, me ajuda porque eles são influentes, me ajudem porque eles têm uma oratória perfeita, me ajudem porque eles são filósofos, eles são gnósticos, eles têm algo místicos e a igreja ama isso. E mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, nós perseveramos com alegria. Essa é a grande dicotomia do Evangelho, né? A tristeza alegre. A tristeza alegre. Mas é o que a Bíblia vai dizer. Nós vemos ao culto, mesmo tristes, devemos nos alegrar no Senhor.
porque devemos gerar no nosso coração essa perseverança, essa longanimidade, porque o Senhor tem nos fortalecido. E aqui é o quarto pedido de Paulo, para que eles sejam fortalecidos. Primeiro pedido, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Segundo pedido, a fim de que assim eles vivam um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Terceiro pedido, frutificando essas boas obras. E o quarto pedido aqui, sendo fortalecidos pelo poder de Deus, onde tudo começa nele, tudo é por meio dele e tudo é para ele, onde são todas as coisas. Eu não consigo enxergar um evangelho mais maravilhoso que esse, aonde nós simplesmente respondemos a isso. E veja que Paulo está simplesmente orando. É a oração de Paulo. E aqueles irmãos que pegariam essa carta lá na igreja de Colossos, leriam essa carta junto com os irmãos santos e fiéis e junto com aqueles homens lá. E vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós transbordarmos esse pleno conhecimento. Ainda mais no grego aqui, é a mesma expressão, é a mesma palavra que aqueles homens ensinavam. Então, mas é o pleno conhecimento de Deus, está vendo? Imagine o caos que ia gerar na igreja. É o pleno conhecimento de Deus, é a sabedoria que vem do Senhor, é o entendimento espiritual que vem de Deus, porque só assim, está vendo, meus irmãos? Só assim nós iremos gerar os frutos e andaremos naquilo que o Senhor espera que nós andemos. Não é fazendo esse legalismo aqui, não é não tocando naquilo ou naquilo outro, que ele vai dizer no capítulo 2. Eles não podiam nem tocar em alguns objetos, porque alguns objetos eram espirituais, eram santos. Sabe a ideia da espadinha, do martelinho, do paninho? Isso não é novo. Ponto de contato. E vai dizer, não, é o pleno conhecimento de Deus, é o pleno conhecimento do Senhor. E daí a gente vai gerar as boas obras, aí assim a gente vai viver de um modo digno do Senhor. E daí nós vamos frutificar, tá vendo? Nós somos os santos e fiéis. Vocês não são. Vocês não estão ensinando isso daqui. Mas tudo isso com perseverança, paciência e alegria. Alegria. É o que Paulo vai orar para o Senhor. E agora no versículo 12, olha que interessante. Então o que o homem faz diante disso? Diante dessa realidade de Deus frutificar, diante de Deus fortalecer aqueles irmãos com grande poder, com grande glória, né? O que nós fazemos? Nós simplesmente damos graças a Deus. Esse é o nosso papel. Nós simplesmente nos debruçamos e agradecemos ao Senhor por que Ele fez. E olha o que Ele fez no versículo 12 ainda. Além de Ele, aqui no versículo 11, além de Ele nos fortalecer com todo o poder, segundo a força da sua glória, no versículo 12, porque o Pai, agradecemos ao Deus Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Damos graças ao Pai. Está vendo que aqui ele não está falando do Senhor mais? Porque ele já distinguiu lá em cima, então aqui ele está falando do Deus Pai. Nós agradecemos ao Deus Pai. O que Deus Pai fez? Ele nos fez idôneos da parte que vos cabe da herança. O que é idôneos aqui, irmãos? Deus nos qualificou, essa é a ideia. Deus nos qualificou para recebermos essa herança que nos é proposta. Que herança é essa? A herança que ele disse no versículo 5. Que eles são cheios dessa esperança maravilhosa que eles ouviram no Evangelho. A herança de que esse mundo acabará. A esperança e a firmeza de que nós não viveremos aqui para sempre. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Viveremos uma eternidade com o Senhor. E sabe o que Deus fez? Ele nos tornou idôneos a receber essa herança. Ele nos qualificou para recebermos essa herança. Uma herança maravilhosa que nos é dada. Deus nos qualificou para isso. Mais uma vez, o que nós fazemos? Nós damos graças a Deus, porque foi Ele que fez. Não foi nossos méritos, não foi o legalismo, não foi o asceticismo, não foi o gnosticismo. Foi Deus que nos fez idôneos. Foi Deus que nos qualificou para sermos agora os santos na luz. E olha o versículo 13. Maravilhoso. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós damos graças a Deus porque Ele nos qualificou, porque sabe o que Ele fez? Ele nos libertou desse império. Deus foi lá e nos tirou desse lamaçal. Ele nos libertou desse domínio, desse império das trevas que nos assolava.
nos tirou as correntes que nos afundavam para o inferno, tirou as escamas dos nossos olhos. E olha o que ele faz aqui, ele está dando graças ao Deus Pai, porque aqui ele está dizendo a obra do Pai. Nós precisamos entender isso. Quem te libertou do império das trevas foi o Pai, no momento da eleição. Deus nos libertou do império das trevas, desse domínio, e nos transportou para o reino do Filho. Nós somos transportados, nós somos carregados para o reino do Filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não foram andando. Até isso. Deus nos tira do inferno, nos joga em seus ombros e nos transporta para o reino do Filho. Nós somos carregados, Deus nos pega no colo e fala, vamos, porque se não for assim você não vai. Esse é o evangelho que Paulo está dizendo. Existia um domínio, existiam umas trevas, nós éramos inimigos do Senhor, presos, afundados no inferno, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, achando que faríamos a Deus por nossas obras, achando que alcançaríamos o favor de Deus nas boas práticas, no legalismo, contribuindo com o Senhor na salvação. E Paulo vai dizer, não, nós só damos graças porque esse Deus nos qualificou para recebermos essa herança. E sabe por que ele qualificou? Porque ele te arrancou de lá e te transportou para o reino do Filho do seu amor. A libertação de Deus do seu povo fornece essa base para que ele nos qualifique para a herança que nos é a proposta. Não, você não é idôneo porque você simplesmente quer. Você não é idôneo e merecedor dessa herança, co-herdeiro com Cristo, pelas suas obras. Foi porque Ele fez isso. Está muito claro. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí no versículo 14, para nós já irmos encerrando. No qual, em quem, irmãos? Nesse reino do Filho, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão e o perdão dos pecados. A obra da Trindade em nossas vidas, irmãos, é maravilhosa porque eu não consigo conceber a ideia de que as pessoas passam uma vida achando que podem colaborar com Deus em sua salvação. Deus te transporta e quando Ele te coloca nos ombros do Filho, sabe o que o Filho faz? É Ele que paga o pecado. É Ele que paga o meu e o seu pecado. É Ele que vai para a cruz. Eu não vou entrar aqui nas obras do que Cristo fez, porque é justamente o que Paulo vai falar em seguida. A partir do versículo 15, é sobra de Cristo. A carta de Colossenses é a supremacia e a suficiência da obra de Jesus. Nós vamos falar isso na semana que vem. Mas quando o Pai nos pega e nos transporta para o reino do Filho, é nele que temos a redenção, é nele que temos a compra, é nele que temos o perdão, para assim sermos selados e garantidos a herança que nos é proposta. O Filho pagou, não foi nós. O preço foi pago, mas foi dele. Isso é o Evangelho. E aqui nessa oração de Paulo, irmãos, nós temos o grande confronto entre o Evangelho da graça e a religião das obras. Ainda que na oração de Paulo, nós temos esse grande confronto do Evangelho da graça e a religião das obras. Só existem dois grandes tipos de religiões no mundo. O cristianismo, bíblico e ortodoxo, trazendo um movimento muito claro da salvação. Deus vindo em resgate dos homens. Deus, na sua infinita misericórdia, graça, vindo buscar o ser humano. Tirando, libertando, transformando, nos qualificando, nos fazendo idôneos, transportando para o reino do Filho e o Filho morrendo. E o Espírito Santo mostrando aos nossos corações. Os frutos vêm do Espírito. O fruto é de quem? Do Espírito. É um movimento muito claro entre Deus salvar o homem e a religião das obras. Só existem essas duas religiões no mundo. O cristianismo, nesse movimento claro de Deus em resgate dos homens, e a das obras. Seja qual religião for, meus irmãos, todas elas estão pautadas em um homem buscar a Deus. Ainda que nas suas variações, ainda que nas suas particularidades, ainda que na sua pluralidade, no fim existem apenas dois sistemas. Deus em resgate dos homens e uma outra onde os homens estão o tempo todo querendo agradar a Deus para ver se são salvos ou não. É isso que Paulo vai fazer na sua oração. Já na sua oração, deixar muito claro que nós somos salvos pela graça. Para nós encerrarmos,
algumas aplicações que nós já fomos fazendo durante o sermão, mas aqui nós temos diante de nós essa grande oração do apóstolo, enfrentando um dilema extremamente difícil da igreja, e que é um dilema extremamente difícil para nós ainda hoje. A carta aos Colossenses é uma carta extremamente atual. Estamos o tempo todo sendo influenciados por esses falsos ensinamentos. Existem hoje no Brasil cerca de 10 mil apóstolos. No Brasil. Não sei se é no Brasil ou no mundo. Mas são 10 mil homens que usurpam de um título que não são deles. E que existem uma multidão de pessoas que o seguem. E que automaticamente isso gera frutos. Gera um estilo de vida. Gera uma cosmovisão de reino e de que acham que estão agradando a Deus. E na verdade, Paulo vai dizer isso no capítulo 2. Quando não é feito para o Senhor, é um culto a si mesmo. Que nós tenhamos misericórdia dessas pessoas e nós devemos orar por elas. Ore para que o Senhor continue te mantendo de pé. Continue vigiando para que não caia. 1 Coríntios 10:12 vai dizer que aquele que está de pé, ore, cuide para que não caia. Não pense em buscar ao Senhor apenas quando está no aperto. Não busque ao Senhor apenas quando você já está com um grande problema para resolver. Ainda que fortes na fé, fortalecidos no Evangelho, continuem buscando ao Senhor, pedindo entendimento, sabedoria para aqueles a quem Deus dá liberadamente, generosamente. Peça sabedoria ao Senhor que Ele vai dar, meus irmãos. Deus não mente. Deus não mente. Conheça a sua vontade. Leia a sua palavra, para que assim você ande de fato em obras que agradam ao Senhor. Aquelas obras de Efésio que Deus preparou para que nós andássemos nela, ela só faz sentido quando nós conhecemos a sua vontade. Porque daí, conhecendo a sua vontade, nós faremos as obras que o Senhor espera. E esses frutos são inevitáveis e fazem parte da nossa caminhada cristã. O cristão gera frutos. Pense nisso, naquilo que você tem feito em resposta, em gratidão ao Senhor. Tudo que nós temos hoje é privilégio. Nós só damos graças a Deus por Ele nos ter transportado e seu Filho ter morrido, ter remido, comprado e nos lavado com seu sangue. Para resumirmos aqui, a oração de Paulo, parafraseando, seria mais ou menos assim: Senhor, que sejamos cheios do Teu conhecimento, em sabedoria e entendimento, a discernirmos o mundo espiritual para que possamos andar de um modo digno a Ti, a fim de agradarmos ao Senhor em tudo o que fazemos, frutificando e crescendo e abençoando, sendo sempre fortalecidos com o Teu poder, porque o Senhor nos qualificou para recebermos uma herança, nos transferindo para o reino do Seu Filho, onde encontramos perdão e a garantia da vida eterna. Isso é a oração de Paulo. Que nós possamos voltar a ela todos os dias. Nessa semana, medite nesses textos, medite em tudo aquilo que Paulo está dizendo e se preparem, porque semana que vem Paulo vai entuchar Cristo nesse povo. O modo pelo qual Paulo vai lidar com a heresia é falando a verdade. O modo como Paulo vai lidar com o falso ensinamento é falar assim: então, esse homem que morreu, que temos a remissão, sabe quem ele é? Aí ele vai começar a partir da semana que vem. Ele não, né? Eu vou começar, né? Ele já começou, já falou há 2000 anos, né? Amém, meus irmãos? Vamos orar.